Olá, turma! Hoje, na nossa aula de História, nós iremos trabalhar o golpe de Estado e a Era Vargas. Prestem muita atenção. É necessário que vocês se lembrem do que nós trabalhamos na última aula, que foi a política do café com leite, para que vocês entendam como ocorreu o golpe de Estado de 1930. Então, turma, prestem muita atenção. Na eleição presidencial, turma, de 1930, de acordo com a política do café com leite, um mineiro deveria ser indicado ao governo. Por quê? Eu não falei para vocês na nossa última aula que, nesta política, só 2 estados assumiam a presidência, que era São Paulo e Minas Gerais. São Paulo, um grande produtor de café, e Minas, um grande produtor de leite. Pois bem, no ano de 1930, na eleição era para um mineiro assumir, continuar a política do café com leite. 4 anos o mineiro, depois 4 anos um de São Paulo e depois 4 anos o mineiro. Pois bem, em 1929, Washington Luiz, que já era presidente do Brasil, que era de São Paulo, nomeou um outro presidente de São Paulo, que era Júlio Prestes, como seu sucessor. Esta medida foi apoiada por presidentes de 17 províncias. Porém, turma, isso desagradou demais a elite mineira e outros estados. A indicação de Júlio Prestes rompeu com a alternância de poderes entre Minas Gerais e São Paulo. Por isso, Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba não deram suporte a Prestes. O que isso quer dizer? Foi nesse momento, no ato em que Washington Luiz nomeou Júlio Prestes como seu sucessor, que rompeu a política do café com leite. Então, houve todo um processo de desagrado dessa elite, principalmente de Minas Gerais, e então eles se uniram, se aliaram aos políticos da oposição, que era contra Júlio Prestes, contra Washington Luiz, e criaram a Aliança Liberal. Que aliança liberal era esta? Era uma aliança, turma, formada pelos estados que estavam descontentes e não gostaram de Júlio Prestes ser o sucessor para presidente da República. Então, eles indicaram um novo candidato para ser presidente, que foi o gaúcho Getúlio Vargas, que era o presidente do Rio Grande do Sul, e para seu vice, o presidente da Paraíba, João Pessoa. Tudo parecia indicar uma vitória para Júlio Prestes, e assim aconteceu. Nas eleições realizadas em março de 1930, Júlio Prestes foi eleito com grande maioria dos votos. Ele recebeu 1.091.709 votos, contra 742.794 de Getúlio Vargas. Porém, turma, não pensem que parou por aí. Não. Getúlio Vargas não gostou nada da vitória de Júlio Prestes e não aceitou a sua vitória. Então, organizou um golpe para assumir o poder. Esse fato ficou conhecido como a Revolução de 1930 ou Golpe de 1930. Por quê? Observe essa imagem que eu coloquei bem aqui para vocês, onde vem mostrando. Getúlio Vargas vem dizendo, com licença, seu Julinho, e derruba da cadeira da presidência Júlio Prestes. O que isso quer mostrar? O que essa imagem quer nos repassar? Quer nos passar que Getúlio Vargas vai dar um golpe no governo, tirando o verdadeiro presidente eleito, que foi Júlio Prestes, e ficando em seu lugar em um chamado governo provisório, que é um governo enquanto ele ia ser presidente, enquanto houvesse uma nova eleição. Então, vamos ver toda a reviravolta dessa história? Pois bem, o golpe de Estado possibilitou a Getúlio Vargas tomar o poder em 1930 e governar o país até 1945. Eu falei para vocês que Getúlio Vargas tinha ficado apenas em um governo provisório, não foi? Mas vamos fazer nossa conta? 1930 a 1945 se passou 15 anos. Ele passou 15 anos no poder. Por quê? Devido a algumas medidas que ele tomou nos seus governos, tirando assim a possibilidade das pessoas votarem e também ganhando o apoio da maior parte da população brasileira, dando alguns direitos, fazendo alguns decretos. Então, o Brasil estava totalmente dividido em os apoiadores de Getúlio e os que eram contra Getúlio. Então vamos lá, turma. O governo de Getúlio Vargas ele foi dividido em 3 fases.
Governo provisório, que foi de 1930 a 1934. Governo constitucional, que foi de 1934 a 1937, e o Estado Novo, que foi de 1937 a 1945. Foram 13 governos que Getúlio Vargas teve. Deixa eu dar uma observação importante para vocês. O governo provisório ele foi conhecido como um governo em que Getúlio Vargas ganhou a aprovação da população. Ele deu direitos, ele fez decretos, ele alterou algumas leis trabalhistas, então isso fez com que a população o amasse. Pois bem, já no seu segundo governo, que foi o governo constitucional, ele também deu alguns direitos, porém, ele também retirou alguns direitos da população. E foi nesta época em que ele cancelou as eleições, ficando novamente no poder. Ou seja, ele anulou, ele tirou a oportunidade das pessoas votarem em um novo presidente e fez seu novo governo chamado de Estado Novo. No Estado Novo, Getúlio queria a aprovação da população, mas tirou mais direitos do que deu, além de outros acontecimentos que o levaram a ele ser retirado do poder. Muito bem, turma. Vamos agora olhar um pouquinho sobre cada governo de Getúlio Vargas. O primeiro governo será o governo provisório, que aconteceu de 1930 a 1934. O governo provisório foi um período que se iniciou logo após o golpe de Estado promovido pela Aliança Liberal. A economia cafeeira estava em crise. Getúlio, então, proibiu plantações de café por 3 anos e mandou queimar os estoques em armazéns com o intuito de tornar o café um produto mais caro. Ele mandou queimar todo o estoque de café. Quanto menos café tivesse, maior o preço ele poderia elevar. Nesse período, também criou o Ministério do Trabalho, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde e promulgou algumas leis trabalhistas. Vamos então observar. Ele fez decretos e leis para ajudar o trabalhador, para ajudar a população. Ele fez nomeações de interventores, ou seja, pessoas para poder ajudá-lo no governo. Ele fez domínio do governo sobre os sindicatos. Os sindicatos agora era de domínio do governo dele. E ele criou o Ministério do Trabalho, como eu falei, indústria, comércio. Também criou leis trabalhistas, como eu havia falado para vocês, para ajudar a população, o que agradou demais a população brasileira. Ele modificou, colocando 8 horas diárias, um salário mínimo, aposentadoria e férias. Observação, tá, turma? Antes de Getúlio, a população ela não tinha apenas 8 horas diárias de trabalho. A população tinha 12 horas diárias de trabalho. Um salário mínimo não era fixo, era um salário que ficava alternando de acordo com o que o patrão quisesse pagar, não era uma coisa fixa. Hoje, nós temos o salário mínimo, isso nós devemos graças a Getúlio. A aposentadoria e as férias também foram leis trabalhistas que Getúlio Vargas deu à população no seu período de governo provisório. Muito bem. Em 1932, turma, antes de acabar o período provisório de Getúlio Vargas, ocorreu a Revolução Constitucionalista, na qual os paulistas exigiam uma nova Constituição para o país. A última Constituição feita, turma, foi por Marechal Deodoro da Fonseca. Pois bem, Getúlio Vargas agora fará uma nova Constituição e dará início ao seu novo governo, que é chamado de Governo Constitucional, que iniciou em 1934 e finalizou em 1937. No governo constitucional, turma, Getúlio Vargas promulgou a Constituição de 1934, que estabelecia algumas coisas muito importantes, alguns itens muito importantes para a população brasileira. Um dos itens era o salário mínimo, que eu já havia falado para vocês, agora faz parte da Constituição, as férias remuneradas, pois antigamente as pessoas tinham férias, mas não recebiam por isso. Hoje, as pessoas têm as suas férias e recebem. E instituiu o voto feminino, o voto secreto e obrigatório. Observação, o voto feminino era para todas as mulheres, exceto para os analfabetos. Ou seja, qualquer pessoa poderia votar, menos pessoas analfabetas, tá?
Ele fez também a justiça eleitoral, criou para poder ajudar na hora das eleições, durante a contagem do voto secreto. Que lembrando, turma, vocês se lembram que na política do café com leite, o voto era aberto e muitos coronéis utilizavam esse voto aberto para poder, através da violência, ganhar as eleições? Pois bem, agora com o voto secreto e com a justiça eleitoral, tudo ficou melhor para a população. Foi nesse período em que ele fez a confirmação de leis trabalhistas na Constituição e botou como obrigatório o mandato presidencial de 4 anos. Aí, turma, uma coisa muito interessante para vocês. Aqui ele está instituindo que um presidente só pode ficar durante 4 anos. Após esses 4 anos, deverá ocorrer uma eleição para que seja votado e vá novamente à presidência a pessoa que ganhou os votos da população. Mas só que eu estou mostrando aqui o que ele fez no governo constitucional. Quando ele chegar no seu final de governo constitucional para o Estado Novo, ele simplesmente cancela as eleições e fica novamente no poder. Então, uma regra da Constituição ele quebrou. Pois bem, turma, visto isso, em 1937, Getúlio Vargas, com o apoio dos militares, impediu que houvesse uma nova eleição para a presidência e iniciou uma ditadura no Brasil. Getúlio anulou a Constituição que ele havia criado em 1934, tá? E criou outra, ele impôs outra ao Brasil, que foi a Constituição conhecida como Polaca, que foi baseada na Constituição fascista da Polônia. Foi conhecida como Constituição de 1937. Então, Getúlio, em 1934, turma, já havia criado uma Constituição onde ele dava plenos direitos à população. Já em 1937, ele criou uma outra Constituição, retirando alguns direitos da população. Essa Constituição ela foi baseada em uma Constituição da Polônia, não esqueçam disso, tá? Nessa Constituição, turma, ele concedia plenos poderes para governar o país, e foi nessa fase do governo de Getúlio que ocorreram o fim de alguns partidos políticos, a instalação da usina siderúrgica de Volta Redonda no Rio de Janeiro para a fabricação de aço, o início da exploração de petróleo no Brasil, com a descoberta do primeiro poço na Bahia e a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Então, nesse Estado Novo, em que Getúlio Vargas era presidente, houve muitas mudanças, tanto econômicas quanto políticas no Brasil. Tá, turma? Vocês não podem esquecer disso. Houve um estado de emergência permanente, porque plenos poderes ao presidente e à polícia. As pessoas não tinham mais voz e nem vez. Foi conhecido como censura na era Vargas. Tá? As pessoas começaram a ser censuradas. Elas não poderiam falar e nem se expressar da maneira que queriam quando fossem falar do governo. Tá? O governo deveria ser visto com bons olhos. Outra coisa que aconteceu no Estado Novo, o Congresso ele foi fechado. Decretos e leis foram proibidos, turma. Também houve a proibição de greves. Tudo isso aconteceu no Estado Novo. Quando o Congresso foi fechado, ele acabou totalmente com os partidos políticos, ou seja, não havia oposição a ele. Era só ele que mandava no Brasil e ninguém poderia se opor às ideias dele, tá? E a população ficou impedida de fazer greve ou de contestar qualquer atitude de Getúlio Vargas, temendo uma represália. Com a implantação da ditadura, o país passou a viver, turma, um período de falta de liberdade e de severas perseguições políticas. Para censurar os meios de comunicação e fazer com que eles promovessem propagandas propositivas do governo, foi criado um departamento de imprensa e propaganda, conhecido como DIP. O que é isso? Foi a censura permanente. Turma, hoje nós olhamos em jornais, revistas, a pessoa se expressa da maneira que quer. Se ela gosta do governo, ela se expressa. Se ela não gosta, ela se expressa também. Então, se ela gosta ou se ela não gosta, ela tem a liberdade de expressão e as pessoas têm que respeitar, porque isso está na Constituição, tá? A liberdade de expressão. Porém, durante a era Vargas, houve a chamada censura, como eu falei anteriormente para vocês.
Essa censura foi uma censura permanente durante o período do Estado Novo, onde Getúlio Vargas impediu qualquer meio de comunicação e até mesmo pessoas a se unirem para falar contra o seu governo. Só deveria sair propagandas positivas a favor do governo dele, tá? Qualquer pessoa que fosse opositor, ou seja, que não concordasse com as ideias do governo, era preso. Getúlio teve o apoio das Forças Armadas e a simpatia do fascismo, que era um tipo de movimento que acontecia em vários países europeus, tá? Também houve a ausência de qualquer partido. Observação importante, tá, turma? A DIP era o Departamento de Imprensa e Propaganda, que era para censura dos meios de comunicação. Já para perseguir as pessoas que criticavam o governo, foi criada a Polícia Secreta. Além disso, uma cartilha passou a ser aplicada nas escolas para tentar fazer com que as pessoas apoiassem a ditadura desde a infância. Turma, no início de 1945, em São Paulo, as pessoas começaram a se manifestar de forma mais organizada pelo fim da ditadura imposta por Vargas e pelos militares. Então, Vargas convoca eleições para 1945, a fim de acalmar os ânimos da população, e acaba com a censura e a anistia de presos políticos. Vargas, então, cria dois partidos políticos neste período, o PTB e o PSD, para agradar aos trabalhadores e à elite, respectivamente, além de permitir a formação de partidos oposicionistas, ou seja, a oposição. Além dele criar alguns partidos, ele também aceitou agora a formação de partidos que fossem opositores a esse. Surge então o queremismo, apoiado discretamente por Vargas. O que é o queremismo, turma? Foi um movimento, turma, que apoiou que Getúlio Vargas permanecesse na presidência. O nome é queremismo porque vem da expressão queremos Vargas. Vargas, então, aproxima-se até dos comunistas, que ele não gostava, para permanecer no poder. Ele propõe uma lei chamada Antitrust, que era contra o monopólio de grandes empresas, o que desagrada demais os Estados Unidos. O que é essa lei? Para agradar a população, para agradar os empresários brasileiros. Esse monopólio de grandes empresas, ele era contra. Ou seja, as empresas que vinham de fora, as estrangeiras, não tinham mais tantas vantagens como antigamente. Isso para agradar os empresários brasileiros, mas desagradou alguns aliados de Vargas, que eram os outros países. Em 1945, então, ele é afastado do poder pelo exército. Os próprios militares, turma, que apoiavam ele, obrigaram Vargas a renunciar, tá? No mesmo ano, Eurico Gaspar Dutra foi eleito presidente por meio de eleições diretas, ou seja, pelo voto da população. Depois de Getúlio, depois de 15 anos no poder, quem assumiu no lugar de Getúlio Vargas foi Eurico Gaspar Dutra. Não esqueçam, turma. Vargas então retorna para São Borja e é eleito posteriormente senador por 2 estados ao mesmo tempo, Rio Grande do Sul e São Paulo. Então, nós temos agora neste período um novo presidente, que é Eurico Gaspar Dutra, e nós temos um senador que já foi um presidente, que era Getúlio Vargas. Mas, turma, não pensem que acabou por aí. Vargas não desistiu do poder da República. Mas isso é um assunto para uma outra aula. Obrigado, espero que vocês tenham gostado da explicação e nos encontramos na nossa próxima aula de história. Tchau, tchau!